Olá, boa noite. Eu sou Carla Rameri, eu sou oncologista aqui em Recife e estou muito feliz hoje por estar aqui contribuindo aí, participando desse evento GONE, esse que é o segundo módulo do Lung Cancer Connect Clinical Trials Analysis. Há pouco menos de um mês, o GONE realizou uma primeira reunião, um primeiro módulo, e que foi um sucesso, né? E hoje a gente está aqui com o segundo módulo, dando continuidade aí a essa apresentação que vai ajudar a gente a entender, a compreender melhor como fazer uma leitura mais crítica dos estudos clínicos, né? Antes de apresentar o Alexandre, eu queria dizer que quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, pode colocar no chat, que no final da apresentação a gente vai tentar desenvolver aí a discussão. E aí eu quero chamar o Alexandre Olímpio. Ele que tem feito aí essas apresentações para a gente, e seja bem-vindo, Alexandre, sem mais delongas, você manda. Olá, Carla, muito boa noite a todos do Grupo GONE. É um prazer enorme estar aqui nesse nosso segundo encontro para a gente estar falando sobre estudos clínicos. Então, nosso encontro aí, a gente teve um primeiro mais ou menos há um mês, e esse aqui é a nossa segunda etapa do Lung Cancer Connect Clinical Trial Analysis, e hoje a gente vai falar de muitos assuntos, muitos temas que a gente está vendo ali no dia a dia dos estudos clínicos e como que a gente tem que fazer para interpretar eles de uma forma muito melhor e de uma forma muito mais crítica. Então, uma das coisas fundamentais nos estudos é a gente conseguir olhar ele, analisar criticamente e saber qual que é a informação que a gente vai estar conseguindo extrair ele através da análise que a gente está fazendo. Só que para isso acontecer de uma forma bem feita, a gente tem que saber analisar, entender muito bem a informação, o dado que aquele estudo está querendo trazer para a gente. Então, vou começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Minha tela já está aparecendo aí, né? No modo de apresentação. Tá sim, Alexandre, tá tudo certinho. Então vamos lá. Bom, vamos começar com um tópico que é muito importante e que muitas vezes a gente nem sabe que existe essa metodologia, que é chamada desenhos adaptativos. Então, essa aqui é uma metodologia estatística que ela existe já há alguns anos, mas muitos de nós, a gente provavelmente já passou por algum estudo que usa essa metodologia chamada desenhos adaptativos, e a gente nem sabia que era essa metodologia que estava sendo utilizada no estudo. Então, quando a gente olha os ensaios clínicos tradicionais, como é que eles são feitos? Então, vamos considerar aqui que a gente tem um estudo que ele vai ter aqui um período de acompanhamento de 12 meses, um estudo prospectivo, um ensaio clínico de fase 3, prospectivo, onde ele vai ter um acompanhamento de 12 meses. Então, os desenhos tradicionais, como é que é feito? No momento que eu desenho o protocolo do estudo, vou falar tudo que vai ser feito nele. Então, é um estudo que quer avaliar determinados desfechos, primários, secundários, vai ter uma randomização 1 para 1 ou 2 para 1, vai ter crossover, não vai ter crossover. Eu vou definir tudo com relação aos critérios de inclusão, exclusão, se eu quero avaliar superioridade, se eu quero avaliar não inferioridade. Vou definir tudo aqui, vou conduzir o estudo durante um período de acompanhamento do estudo. Normalmente a gente faz aquele momento da análise interna dos resultados, que eu vou avaliar ali como é que está evoluindo nesse estudo, do ponto de vista de se está evoluindo com melhores desfechos, se está tendo muito evento adverso, o que está acontecendo. E essa análise interina, eu simplesmente analiso aquele momento e continuo conduzindo o estudo normalmente até o período final de acompanhamento, se follow-up de 12 meses, que aí eu vou fazer a análise completa dos resultados. O desenho adaptativo, o que que ele faz? Durante o momento inicial, onde eu vou fazer toda a parte de desenho desse estudo, eu vou colocar num protocolo que, dependendo dos resultados que eu me deparar durante a análise interina dos resultados,
eu posso fazer adaptações ao desenho do estudo. Então, seguindo a mesmo racional que a gente tinha falado aqui em cima, um estudo de 12 meses de acompanhamento, de follow-up, a cada 3 meses eu vou fazer análise interina de resultado, e dependendo do que eu avalio aqui na análise interina, eu posso fazer adaptações no desenho do estudo. Mas para eu fazer essas adaptações, elas têm que ser o quê? Pré-definidas. Essas adaptações todas, elas têm que estar pré-definidas. Então, isso aqui é fundamental dentro do conceito de metodologia dos desenhos adaptativos. Então, por definição, desenho adaptativo é o quê? É um estudo clínico que usa dados do próprio estudo para decidir como modificar aspectos do mesmo sem comprometer a validade e integridade do estudo. Isso aqui é fundamental. Essas adaptações elas podem acontecer sem comprometer a validade e integridade do estudo. Também essa outra definição diz que o desenho de estudo, que é chamado de adaptativo, é uma metodologia estatística que permite a modificação do desenho do estudo. Ou uma outra definição, desenho adaptativo definido como um estudo que inclui oportunidades para modificação planejada prospectivamente. Então, sempre essa modificação ela tem que ser planejada, ela tem que estar no protocolo do estudo antes dele iniciar. Eu não posso fazer adaptações sem estar no protocolo do estudo. Então, isso aí já tem que estar sendo considerado. Quais são as mudanças pré-planejadas que eu posso fazer usando a metodologia de desenho adaptativo? Eu posso redefinir o tamanho da amostra, eu posso aumentar ou diminuir, posso abandonar determinadas dosagens, então, somente naqueles estudos ali de fase 2, que eu estou testando diferentes dosagens, tanto do ponto de vista de frequência, quanto do ponto de vista de posologia, eu posso abandonar determinadas dosagens. Posso mudar a relação de alocação de pacientes no braço estudo, então tem um estudo que é uma randomização 1:1, eu posso transformá-la em 2:1. Eu posso identificar pacientes mais prováveis a se beneficiar e focar o esforço de recrutamento neles. Então, por exemplo, eu tenho um estudo que tem 3 braços, eu vejo que um braço está se beneficiando mais, eu posso aumentar o recrutamento nesse braço aqui, interromper o estudo precocemente devido à eficácia ou falta dessa, e também fazer mudanças no critério de elegibilidade. E esse daqui é o que eu tenho visto sendo utilizado mais comumente, que é a mudança no objetivo de estudo, superioridade versus não inferioridade. Então, o que seria isso? Se a gente for pensar do ponto de vista de probabilidade, é mais fácil eu demonstrar que um produto é não inferior ao seu comparador do que mostrar que ele é superior. Então, quando eu defino lá no estudo que eu quero demonstrar não inferioridade, e ao final desse estudo eu consigo comprovar não inferioridade, eu consegui alcançar o objetivo do estudo, que o meu objetivo era mostrar não inferioridade versus o comparador. Se eu botar no estudo que meu objetivo é superioridade e eu não consigo alcançar a superioridade versus o comparador, simplesmente o que aconteceu? Eu falhei em comprovar a hipótese que eu estava testando, ou seja, esse estudo ele falhou. Então, o que eu posso fazer para minimizar o meu risco e, conforme o resultado do estudo, eu conseguir comprovar a superioridade? Eu posso usar um desenho adaptativo, onde o meu objetivo é demonstrar não inferioridade, e de acordo com o resultado do estudo, caso eu consiga comprovar a superioridade, eu posso, inclusive, assumir que esse resultado é superior. Mas eu só posso fazer isso se eu usar o desenho adaptativo. Porque, por default, quando o meu estudo ele é para avaliar não inferioridade, qualquer coisa que eu mostrar além da não inferioridade, eu não posso assumir que o resultado é superior. Porque no desenho tradicional, se o meu objetivo é mostrar não inferioridade, mesmo que ao final do estudo, aparentemente, o produto mostre que ele é superior, eu não posso assumir a superioridade. Mas quando eu uso essa metodologia de desenho adaptativo, ela permite sim. Só que lá no protocolo do estudo tem que falar, de acordo com os resultados, se alcançar esse resultado, além de eu demonstrar a inferioridade, eu poderia assumir a superioridade. Então, o desenho que ele vem sendo muito utilizado, inclusive na área de oncologia, né? P-valor ou valor de P. Então,
aqui também vale a pena a gente fazer um parênteses. Por quê? Porque a grande maioria de nós aprendemos que o p-valor é a medida mais importante do estudo. Então, se eu conseguir mostrar que o resultado, o p foi menor do que 0,05, é um resultado bom, porque ele alcançou a chamada significância estatística. Então, a gente foi meio que, né, doutrinado a olhar sempre o p-valor. O p-valor é uma medida que faz parte dos estudos, mas de longe é a medida mais importante. É mais uma medida que a gente tem que analisar com vários outros aspectos dentro do estudo. Quem só olha o p-valor para ver se está menor do que 0,05 não está sabendo analisar o estudo. Porque a análise do estudo ele passa por tudo. Eu tenho que entender o desenho do estudo, eu tenho que olhar critérios de inclusão, critérios de exclusão, randomização, metodologia e as medidas e os resultados. Então, quem olha somente uma medida e acredita nela como se fosse a medida mais importante, não está conseguindo analisar adequadamente um estudo. Então, quando a gente olha o estudo, a gente tem que olhar o todo, né? Vários pontos que vão se conectando para a gente conseguir analisar ele criticamente. Então, imagina essa situação onde nós resolvemos fazer um estudo, onde vamos fazer uma intervenção com um shake de whey e o grupo controle vai usar aqui um shake de placebo. E ao final do período de acompanhamento, quem usou o shake de whey fez 10 barras e quem usou o shake de placebo fez 8 barras. Então a gente observa que quem recebeu a intervenção fez mais barras do que quem estava no grupo controle com placebo. Então, inclusive, quem recebeu a intervenção fez 25% a mais do que o placebo. A pergunta é essa: eu posso concluir que a intervenção melhorou a performance só de olhar essa diferença numérica? Não. Então, imagina aqui se o p-valor ele deu 0,3, ele não alcançou significância estatística. O que que significa isso? Que esse resultado ele aconteceu simplesmente ao acaso, ele não tem nenhuma correlação com a intervenção. Então, o p-valor, que inclusive ele é um P de probabilidade, ele é um teste estatístico onde eu vou estar testando a chamada hipótese nula. Então, por exemplo, num estudo de superioridade, que eu quero avaliar a superioridade de uma intervenção versus o controle, a minha hipótese nula é o quê? Que essa intervenção ela é não inferior. Só que eu quero fazer um teste contra a hipótese nula, eu quero buscar a chamada hipótese alternativa. Então, eu vou fazer um teste contra essa hipótese nula. E aí foi definido por convenção lá no passado, para alcançar o nível de significância estatística, o valor de P ou p-valor tem que ser menor do que 0,05, que nada mais, nada menos, menor do que 5%. Então, se o p-valor for menor do que 5%, ele alcançou a chamada significância estatística. Isso aí foi definido lá no passado como uma convenção. Então, isso significa que tem 5% de probabilidade de o achado ser o acaso, ou seja, sem relação com a intervenção. Ou seja, se o meu p-valor for maior ou igual a 0,05, significa que eu não alcancei significância estatística. Ou seja, esse resultado ele aconteceu simplesmente ao acaso, ele não tem correlação com a intervenção. E quanto menor o valor de P, então aqui um exemplo, P de 0,001, menor a probabilidade do achado ser acaso, ou em outras palavras, maior a probabilidade de ter relação com a intervenção. Então vamos entender aqui mais essa questão do p-valor. Então essa linha tracejada para cima é um P maior ou igual a 0,05, que a gente já sabe que não tem significância estatística. Então vamos pegar o P de 0,06. Se eu for traduzir essa informação, o que que ele está me trazendo de dado? 0,06 é igual ao quê? 6%. Então, P de 6%, o que que ele está me falando? Eu tenho 94% de probabilidade desse resultado em relação com a intervenção e 6% de probabilidade de estar acontecendo acaso. Vamos pegar aqui o P de 0,04, que a gente já viu que ele é menor do que 0,05 e vai ter significância estatística, ou seja, estatisticamente significante. Então, P de 0,04, que é igual a 4%, qual que é a informação que ele está me trazendo? Eu tenho 96% de probabilidade desse resultado ter relação com a intervenção e 4% de ser ao acaso. E olha aqui o P de 0,01, que é igual a 1%.
eu tenho 99% de probabilidade desse resultado ter relação com a intervenção e 1% de ser o acaso. Então, quanto menor o valor de P, maior a probabilidade do achado ter relação com a intervenção ou menor a probabilidade de estar acontecendo simplesmente ao acaso. Então, quando a gente olha um resultado do estudo, a gente tem que pensar em algumas coisas. Ele tem que ser clinicamente relevante, aquele dado, mas ele também tem que ser estatisticamente significativo para a gente saber que aquela relevância clínica, ela não aconteceu ao acaso, ela tem correlação com a intervenção. Mas, às vezes, a gente se depara com os dados que têm relevância clínica, mas não alcançam significância estatística, ou seja, aquela relevância clínica ela aconteceu ao acaso. Às vezes, eu posso me deparar com um dado que ele não tem nenhuma relevância clínica, mas ele pode ter significância estatística. Então, vou trazer um exemplo. Uma empresa lançou um medicamento que ele reduz em 10 minutos o tempo de internação hospitalar. O p-valor de 0,0001. Qual que é a significância clínica de reduzir em 10 minutos a internação hospitalar? Nenhuma. Mas, às vezes, tem bastante significância estatística. E, às vezes, eu me deparo com um dado que não tem nem relevância clínica, nem significância estatística. Então, quando a gente olha o estudo, a informação que a gente tem que buscar é isso daqui. Dados que sejam clinicamente relevantes, mas que essa relevância clínica ela também tenha significância estatística. Então, vamos olhar mais um pouco essa questão do p-valor. Então, isso aqui é um dado do denosumab, que queria avaliar o risco de fratura com 36 meses. Então, o desfecho primário era nova fratura vertebral. O grupo denosumab teve 86 casos de nova fratura vertebral, enquanto que o grupo controle com placebo teve 264 casos. Só de eu olhar essa diferença numérica, eu posso assumir que o denosumab reduziu o risco de fratura quando comparado ao placebo e que essa redução de risco ela tem correlação com o denosumab? Não. Então, o fato de ter diferenças numéricas não quer dizer que essa diferença de fato existe entre os grupos, ou que ela de fato aconteceu por causa da intervenção. Quem que eu tenho que olhar? O p-valor. Então, o p-valor ele é menor do que 0,05, então um p de 0,001, ou seja, de fato, o denosumab ele conseguiu causar uma redução de risco de fratura quando comparado ao placebo. Esse resultado ele tem correlação com o uso do denosumab. Se a gente for traduzir esse p-valor aqui de 0,001, transformar ele em número percentual, é 0,1%. Ou seja, eu tenho 99,9% de probabilidade desse resultado ter correlação com o denosumab e 0,1% de estar acontecendo ao acaso. E nós também temos esse p-valor aqui, que ele é menor do que 0,05, ele alcançou significância estatística. Entretanto, esse p-valor a gente chama ele até de marginal. Por quê? Porque ele está muito próximo do 0,05. E aí entra aquela história, provavelmente vocês já ouviram falar, que é a história da estatística, que dizem que a estatística é a arte de você torturar os números até ele dizer o que você quer saber. Então, às vezes, quando você tem um P muito próximo ali do 0,05, será que esse dado aqui ele foi trabalhado pelo estatístico para ficar menor do que 0,05? Então, esse dado a gente tem que sempre olhar com um pouco de cuidado esse p-valor que é marginal. Além disso, o P ele pode também ser usado para avaliar, por exemplo, eventos adversos. Então, aqui um exemplo onde a gente está comparando dois medicamentos. Então, a intervenção com um medicamento chamado sacubitril com valsartana, para insuficiência cardíaca, e o enalapril como grupo controle. E aí, o que a gente observa aqui? Como de eventos adversos, tem a hipotensão sintomática, que teve 588 casos com o grupo sacubitril com valsartana e 388 com enalapril. Então, a gente observa que existe uma diferença numérica importante entre os dois grupos, mas só de olhar essa diferença numérica, a gente pode assumir que esse evento adverso de hipotensão sintomática ele tem correlação com o uso do sacubitril com valsartana? Não. Quem que a gente tem que olhar? O p-valor. E, mais uma vez, o p-valor aqui ele é menor do que 0,05, ou seja, alcançou significância estatística, a gente pode, de fato, assumir, com base nesse dado, que a hipotensão sintomática ela tem correlação direta, sim, com o uso de sacubitril com valsartana. Ela não aconteceu simplesmente ao acaso.
Mas se a gente for observar aqui, a elevação da creatinina sérica, maior que 3 miligramas por decilitro, o que a gente observa? Que quem usou nalapril teve mais casos do que quem usou sacubitril com valsartana. Existe uma diferença numérica entre os grupos, mas a gente pode assumir que a piora da função renal ela está relacionada a quem usa enalapril? Não. Por quê? Apesar de ter essa diferença numérica, que nós observamos o p-valor é maior do que 0,05, ou seja, não alcançou significância estatística. Essa diferença ela aconteceu simplesmente ao acaso. Ela não tem correlação com a intervenção. Vamos falar do intervalo de confiança. Intervalo de confiança também é outro dado que nós temos nos estudos e que eu posso falar para vocês com muita segurança. Muita gente passa direto do intervalo de confiança e nem olha para ele, até porque muitas vezes não sabe nem como é que vai analisar essa informação. Mas o intervalo de confiança, eu posso falar para vocês que é uma informação extremamente importante para ser analisada nos estudos. Então, a partir de hoje, vocês vão ver a importância do intervalo de confiança para vocês trazerem ele para olhar criticamente os estudos que vocês estão avaliando. Então, intervalo de confiança, vamos considerar aqui que a gente vai pegar um paciente portador, fazer um estudo para pacientes portadores de câncer de mama. A gente vai pegar todos os pacientes com câncer de mama no mundo inteiro. Como a gente vai pegar a população do mundo inteiro, a gente vai ter o quê? 100% de confiança no resultado, porque a gente está pegando toda a população. Só que a gente sabe que é impossível fazer um estudo pegando toda a população portadora de uma determinada doença. Então, a gente usa o quê? Amostras de população. E como a gente está usando amostra de uma população, a gente não consegue ter 100% de confiança naquele resultado. Então, o intervalo de confiança ele vai definir os limites inferiores e superiores de um conjunto de valores que vai ter uma certa probabilidade de conter no seu interior o valor verdadeiro do efeito da intervenção. O intervalo de confiança, que tradicionalmente a gente vê nos estudos, é aquele de 95%, mas pode ser de 90%, 92,5%, 97,5%, 99%, mas o mais tradicional é o de 95%. Então, o intervalo de confiança de 95% ele é calculado para que eu tenha 95% de probabilidade de incluir o valor real da eficácia da intervenção no estudo. Então, o intervalo de confiança, como é que a gente pega? Aqui eu vou ter um conjunto de valores e eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esses outliers aqui, o limite inferior, eu tiro 2,5 do limite inferior e tiro 2,5 do limite superior, e eu vou ter aqui 95% que eu entendo que dentro dessa variação desse intervalo de confiança eu vou ter o valor real da intervenção. Eu vou ter 95% de probabilidade de conter o valor real da intervenção dentro desse intervalo de confiança. Fiquem tranquilos que vocês vão entender nos próximos slides. Então, o intervalo de confiança de 95%, o que significa isso? Eu vou aqui simular hipoteticamente 100 estudos, e esses 100 estudos, 95 deles, o resultado ele vai cair dentro daquele intervalo de confiança. Então, aqui, mais uma vez, entra o papel do bioestatístico. E aqui é uma coisa fundamental que eu quero mostrar para vocês, que é o conceito do intervalo de confiança. O que o intervalo de confiança traz de informação para nós? Precisão estatística do resultado. Quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior é a precisão que eu tenho naquele resultado e, consequentemente, maior a confiança que eu tenho nesse resultado. E por que isso? Porque quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior é a capacidade do resultado se repetir várias vezes dentro da mesma medida. Fiquem tranquilos que nos próximos 2 slides vocês vão entender bem isso aqui. Então, imagina que a gente vai avaliar esse risco relativo de 0,52, onde eu vou ter aqui uma variação do intervalo de confiança de 95% de 0,20 a 0,89. 0,20 a 0,89. E aqui embaixo eu tenho um risco relativo de 0,63, onde eu vou ter a variação do intervalo de confiança de 95 de 0,56 a 0,71. 0,56 a 0,71. Então, nós já conseguimos observar que esse intervalo de confiança ele tem uma variação muito maior do que esse daqui. E o que isso significa na prática?
Então, imagina que eu vou agora repetir 100 resultados hipoteticamente e que 95 deles vão cair dentro desse intervalo de confiança. Como esse intervalo de confiança ele tem uma grande variação, sabe o que vai acontecer? Os resultados vão variar muito dentro do intervalo de confiança. Então, vai ser 0,20, 0,21, 0,23, 0,24, 0,31, 0,43, 0,56, 0,57, 0,71, 0,89. Então, ele vai ter uma grande variação dos resultados caindo dentro desse intervalo de confiança. Esse aqui de baixo, como o intervalo de confiança ele é estreito, sabe o que vai acontecer? Quando eu repetir, hipoteticamente, 100 resultados e 95 cai dentro desse intervalo de confiança, como o intervalo de confiança é estreito, ele começa a se repetir várias vezes o resultado dentro da mesma medida. Então, vai ser 0,56, 0,56, 0,56, 0,57, 0,57, 0,57, 0,58, 0,58. Então, começa a ter muita repetição de resultado dentro da mesma medida, porque o intervalo de confiança é estreito. E, consequentemente, quanto mais estreito for o resultado, maior é a minha precisão estatística. Então, nesse caso, como o resultado é mais estreito, eu vou ter muita repetição de resultado, a minha precisão é maior do que a precisão desse aqui de cima. E, consequentemente, a confiança que eu vou ter nesse resultado acaba sendo maior do que a confiança que eu tenho nesse daqui. Então, olhar intervalo de confiança é super importante quando eu estou analisando uma determinada medida de um estudo. Então, para fazer uma analogia, nós temos aqui o quê? A gente tem um alvo aqui. Então, imagina que eu jogo uma flecha e eu acertei aqui. Eu acertei no alvo? Sim, porque na verdade o alvo é tudo. Eu joguei uma outra flecha e acertei aqui. Também acertei no alvo. As duas flechas acertaram no alvo. Entretanto, essa daqui, a precisão, foi muito menor. Olha aqui, ó. Se a gente fazer uma analogia com o intervalo de confiança, é esse aqui. A precisão foi baixa. E essa daqui, que inclusive acertou na mosca, a gente pode falar que é um intervalo de confiança estreito, né? Que eu tive aqui uma alta precisão. Então, esse é o entendimento de análise de intervalo de confiança. Quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior a precisão estatística naquele resultado e maior é a confiança que eu tenho nesse resultado. E aqui entra um ponto importante. Diferente do p-valor, que a gente tem aquele número mágico, p menor do que 0,05, aqui não tem o número mágico do intervalo de confiança. Como é que eu vou saber se o intervalo de confiança é estreito, é amplo, tem uma grande variação? Através de comparação entre diferentes intervalos de confiança. Eu posso, dentro do mesmo estudo, ver a variação dos diferentes intervalos de confiança e depois também, quando eu começo a pegar a prática, avaliando intervalos de confiança. Então, vamos pegar essa situação aqui hipotética, que eu tenho dois estudos diferentes avaliando o mesmo medicamento e desfecho. Qual é o resultado mais preciso? Pegando o conceito de precisão estatística do intervalo de confiança. Então, estudo X e estudo Y, os dois do ponto de vista de significância estatística são iguais, P menor do que 0,001. Entretanto, quando a gente vai avaliar o intervalo de confiança de 95%, o que nós observamos? Que o intervalo de confiança do estudo X, a variação é maior do que do estudo Y. Então, o estudo Y, ele traz mais precisão estatística do que o estudo X. E aqui nós já começamos a o quê? Conectar os pontos. Então, a gente começa a olhar significância estatística, que é uma coisa, e começamos a olhar também a precisão estatística, que é uma outra coisa. Então, a gente conecta p-valor com o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, ele muitas vezes ele vai reforçar a precisão e a confiança que eu tenho naquele resultado. Então, só olhar o p-valor, muitas vezes não é o suficiente. Eu tenho que saber se aquela medida que eu tenho um resultado de p-valor, eu tenho uma boa precisão, eu tenho uma boa confiança naquele resultado. Bom, então aqui mostrar para vocês também, onde eu tenho dois desfechos que estão sendo avaliados, fratura vertebral nova e múltiplas fraturas vertebrais novas, onde eu tenho aqui um risco relativo de 0,31 e 0,39, os dois alcançando um p-valor com o mesmo nível de significância estatística, um p menor do que 0,001,
Mas quando a gente olha aqui a variação do intervalo de confiança de 95%, a gente observa que esse resultado aqui do intervalo de confiança é mais estreito do que esse, e, consequentemente, a confiança que eu tenho nesse resultado é maior do que esse daqui. Tá? Então, o intervalo de confiança, de fato, é super importante a gente estar sempre olhando isso dentro dos estudos. Bom, a gente vai depois detalhar mais esse tipo de gráfico, mas esse aqui é o gráfico chamado gráfico de Forest Plot. É um gráfico também conhecido como gráfico das meta-análises, mas ele pode ser utilizado também num único estudo. É um gráfico super importante, porque ele traz muita informação para quem sabe analisar adequadamente esse gráfico. Mas só para trazer alguns dados aqui, esse gráfico ele normalmente tem essa linha vertical que é conhecida como linha da nulidade, que essa linha da nulidade ela normalmente vem no número 1, e quando ela está no número 1 tem uma medida de efeito que está sendo avaliado nesse estudo, que pode ser ou odds ratio, que é o caso aqui, ou hazard ratio, ou risco relativo, e também tem essa linha aqui horizontal, que é uma linha que, na verdade, ela vai ser dividida pela linha vertical, que é a linha da nulidade, que vai dividir, de um lado, a favor de uma intervenção, do outro lado, favorável a outra intervenção. Essa linha da nulidade, em alguns casos, ela pode estar no número zero, e quando ela está no número zero, na verdade, ela está comparando alguma diferença de resultado. Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de forest plot de meta-análise. Por que meta-análise? Sempre quando a gente olha esse gráfico, a gente se depara com essa imagem chamada losango ou diamante, entende-se que é o quê? Isso aqui é uma meta-análise composta, no caso aqui, de 5 estudos, que são essas linhas horizontais que temos aqui, que fazem a composição dessa meta-análise. Então, aqui fala já o nome dos estudos. O que a gente observa aqui? Que a gente tem essas linhas horizontais, que nada mais, nada menos, é a variação do intervalo de confiança desses estudos, e essa linha e esse quadrado que a gente tem dentro do interior das linhas horizontais, nada mais, nada menos é o que? O peso do estudo da meta-análise. Então, quanto maior for o quadrado, maior é o peso do estudo da meta-análise, quanto menor for, menor é o peso do estudo nessa meta-análise. Outra coisa importante, quando a gente olha o gráfico de forest plots, é o seguinte: existe uma correlação inversa com relação ao tamanho do quadrado. O tamanho do quadrado, quanto menor for, maior a variação do intervalo de confiança. Quanto maior for, menor a variação do intervalo de confiança. E existe uma outra coisa também. O tamanho do quadrado está ligado principalmente ao tamanho da amostra do estudo. Tá? E também o tamanho aqui do efeito, que na verdade é eficácia. Tá? Então, mas principalmente o tamanho da amostra. Quanto maior o quadrado, você pode ter certeza que a amostra é maior daquele estudo quando comparado a esses outros aqui. Então, o que nós observamos aqui? Que esses 5 estudos e também a própria meta-análise, eles estão para esse lado da chamada linha da nulidade. E aqui tem uma questão super importante quando a gente avalia esse gráfico de forest plots. É o que? É a correlação do intervalo de confiança com a chamada linha da nulidade. Então, quando a variação do intervalo de confiança cruza ou encosta a linha da nulidade, o que significa isso? Anulou a significância estatística. Tá? Então, nesse caso aqui, nesses 3 estudos, eu sei que o p-valor vai ser maior ou igual a 0,05. Por quê? Porque esses dois cruzaram a linha da nulidade e esse daqui encostou na linha da nulidade. Então, quando isso aqui acontece, eu já sei que anulou a significância estatística, o p vai ser maior ou igual a 0,05. O que isso significa? Que esse resultado, ele, apesar de ser favorável para esse lado aqui, ele aconteceu simplesmente ao acaso. Ele não tem correlação com a intervenção. Entretanto, esses 2 estudos e a própria meta-análise, o que nós observamos? Que eles são favoráveis para esse lado, mas esses 2 estudos e a meta-análise não encostam e não cruzam na linha da unidade. E quando isso aqui acontece, eu já sei que o p-valor vai ser menor do que 0,05, alcançando significância estatística. Essa questão do cruzamento da linha da nulidade, a gente considera em estudos que querem demonstrar superioridade.
porque estudos que querem demonstrar não inferioridade, a linha da nulidade não é a referência de análise. Na verdade, é o chamado limiar de não inferioridade, que seria uma outra linha que a gente traça aqui. Então, em estudos de não inferioridade, o cruzamento da linha da nulidade acontece de uma forma até normal. Mas o que é importante a gente olhar aqui? A variação do intervalo de confiança dentro do parênteses. E quando eu começo a entender isso daqui, o que acontece? Muitas vezes eu não preciso nem do gráfico para saber se alcançou significância estatística ou não. Então vamos olhar. Intervalo de confiança variando de 0,5 a 2,6. Cruzou o número 1 da linha da nulidade? Cruzou. Ó. 0,5 a 2,6. Cruzou aqui o número 1. Anulou a significância estatística. 1 a 3,4. Encostou no número 1? Encostou. Ó. 1 a 3,4. Anulou a significância estatística. 0,9 a 3,2. Cruzou o número 1? Cruzou. Ó. 0,9 a 3,2. Anulou a significância estatística. P valor maior ou igual a 0,05 nesses 3 estudos aqui. Esses dois, vamos ver o que aconteceu. 1,9 a 2,7. Cruzou o número 1? Não cruzou. Ó. 1,9 a 2,7. Não cruzou o número 1. 1,8 a 2,5. Também não cruzou o número 1. E 1,9 a 2,4 também não cruzou. Então, aqui a gente já sabe que o P vai ser maior ou igual, menor ou igual a 0,05, alcançando aqui significância estatística. Vamos falar do odds ratio ou da tradução que vem razão das chances. Só que nós aprendemos odds ratio, mesmo, né, a gente não usa esse termo traduzido. Então, odds ratio ou R, o que é muito importante sempre quando a gente fala de odds ratio? A gente está falando de chance. Então, quando eu penso em odds, eu estou pensando em chance. Porque medida de efeito cavalier-risco é outra que a gente vai dar uma olhada. Então, sempre quando eu pensar em odds, é chance. Então, ele quer avaliar a chance de desenvolver a doença no grupo exposto é maior ou menor do que o grupo não exposto. Ou quando eu tenho uma intervenção, se a chance de se beneficiar com a mesma ou não. Então, o odds é uma razão entre duas possibilidades, que é a razão entre a chance da doença ocorrer e a chance da doença não ocorrer. Ou a chance de eu me beneficiar com uma intervenção e a chance de eu não beneficiar com essa determinada intervenção. Então, o odds ratio é muito utilizado nos estudos, mas muito, em todos os tipos de estudo. Ensaios clínicos, estudos observacionais. Então, isso aqui é um exemplo de um estudo observacional muito antigo, lá da década de 60, que é um estudo retrospectivo, que ele avaliou o uso de talidomida e a má formação congênita no feto. Então, aqui, o que a gente teve? Pegou as mulheres que usaram talidomida, teve 41 casos de má formação congênita no feto, e quem não usou talidomida, que não teve nenhum caso. Então, faça aqui o cálculo do odds ratio, deu 2.460. O que significa um odds ratio de 2.460? Então, essa aí que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, significa que as mulheres grávidas que usaram talidomida durante a gestação têm 2.460 vezes mais chance, ou a chance dela desenvolver uma formação congênita no feto é 2.460 vezes maior do que as mulheres que não usaram talidomida. Esse dado que ele está me falando, estamos falando de chance. Vocês podem observar que a chance de quem usa talidomida durante a gestação de ter uma formação congênita no feto é muito maior, absurdamente maior do que quem não usa. Vamos observar também esse odds ratio nesse também estudo observacional retrospectivo que avaliou mulheres fumantes e mulheres não fumantes e o aparecimento de baixo peso ao nascer. Então, aquelas mulheres fumantes, a gente teve 275 casos de baixo peso ao nascer, 2.144 que não tiveram. As não fumantes, a gente teve 311 casos de baixo peso ao nascer e 4.496 que não tiveram. Então, quando eu faço aqui o cálculo do odds ratio, deu 1,85. O que significa isso? Então, é como eu pego o dado e como que eu analiso ele. Então, o odds ratio de 1,85 significa o quê? Que as mulheres que são fumantes, ela tem uma chance quase de duas vezes maior de ter uma criança com baixo peso nascer quando comparado às mulheres que não são fumantes. Então, esse é o dado que esse odds ratio está falando da chance. E aí,
Outra coisa que eu posso fazer com esse odds ratio também é transformar ele em número percentual. O que eu posso fazer? 1,85 menos 1, por que menos 1? Linha da nulidade. Vai virar 0,85, multiplico por 100, vira 85%. Então, eu posso falar que as mulheres que são fumantes, ela tem 85% de chance a mais de ter uma criança com baixo peso nascer quando comparado às mulheres que não são fumantes. Então, como eu tinha comentado lá no começo, quando eu estava falando do p-valor, a gente não pode olhar as análises de forma totalmente individualizadas. A gente tem que olhar elas de forma concatenada. A gente tem que olhar um estudo, olhar todos os dados do estudo. Desenho, metodologia, critério de inclusão, critério de exclusão, os resultados e outras informações que vão ter dentro desse estudo, para poder chegar a algum tipo de conclusão. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que a gente está comparando dois anticoagulantes, fondoparinux e enoxaparina, e alguns eventos especificamente aqui. Então, o choque cardiogênico, a gente sabe muito bem que é uma complicação muito grave do infarto. Então, quem usou fondoparinux teve 2,1% de casos de choque cardiogênico, quem usou enoxaparina, 2,9%. Então, a gente observa aqui que existe, de fato, uma diferença numérica entre os diferentes grupos, enoxaparina e fondoparinux. O odds ratio dessa medida aqui deu 6,38. Então, o que significa isso se a gente pegar o resultado desse odds ratio ipsiliteris? A gente está dizendo que quem usa enoxaparina, a chance de ter choque cardiogênico é 6 vezes maior do que quem usa fondoparinux. Então, assim, é uma chance muito maior se a gente parar para ver. 6 vezes mais quem usa enoxaparina versus fondoparinux é muito grande. Entretanto, o que a gente tem que saber? A gente tem que falar, vem cá, mas eu quero mais informações desse dado. Então, se eu for buscar mais informações, vamos aqui abrir o intervalo de confiança de 95% e o p-valor. Olha a informação que o intervalo de confiança está me dando. A variação dele é de 0,80 a 50,78. Tá? Se eu for comparar esse intervalo de confiança com os outros que estão aqui, olhem a variação que ele tem. Uma grande variação. O que isso significa? A precisão estatística desse resultado é baixa. Consequentemente, também, a confiança que eu tenho nesse resultado é baixa. Além disso, outra coisa está acontecendo com esse intervalo de confiança de 95%. A variação de 0,8 a 50,78, sabe o que está acontecendo? Ele está cruzando o quê? O número 1, a linha da nulidade. E quando isso acontece, o cruzamento da variação do intervalo de confiança do número 1, ele vai estar anulando a significância estatística e, consequentemente, eu já sei que o p-valor aqui vai ser maior do que 0,05, tanto que o p está aqui, ó, 0,08. Ou seja, esse resultado não alcançou significância estatística. Isso significa o quê? Que esse odds ratio ele aconteceu simplesmente ao acaso, ele não tem nenhuma correlação com a intervenção. Então, mais uma vez, é fundamental eu sempre olhar as informações de forma conjunta, porque se eu olho simplesmente esse odds ratio aqui, eu posso chegar a uma conclusão totalmente equivocada, que a enoxaparina, a chance dele causar choque cardiogênico é 6 vezes maior que a fondoparina. Então, só de eu observar esse intervalo de confiança, e aqui eu nem precisava do p-valor escrito aqui, esse intervalo de confiança, literalmente, ele acabou com esse resultado aqui, desse odds ratio. Só pela sua grande variação, pelo fato de estar cruzando o número 1, que é a linha da nulidade. Vamos falar aqui de uma medida que vocês gostam bastante, uma medida de efeito chamada hazard ratio, ou razão do risco, mas que a gente chama de hazard ratio, que é assim que a gente acabou aprendendo, ou HR. Que é uma medida de efeito utilizada para avaliar risco. Então, o hazard avalia risco, odds avalia chance. Então, risco e chance são coisas diferentes. Risco é probabilidade, chance é chance. Então, ele quer avaliar o risco de desenvolver o desfecho em um grupo comparado ao outro. Então, normalmente ele é acompanhado por gráficos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para saber da ocorrência do desfecho, em qual momento do tempo que aquele desfecho acabou acontecendo.
Ele é muito utilizado na oncologia, para a gente medir a questão da sobrevida. E o hazard ratio, como é que a gente analisa esse número dele? Hazard igual a 1, sem diferença entre os grupos, porque é a linha da nulidade. Hazard menor do que 1 significa redução do risco. Aquela intervenção está reduzindo o risco. E o hazard maior do que 1 significa aumento no risco. E aqui entra um outro conceito super importante, que é a chamada análise sobrevida ou survival analysis. Que muitas vezes, quando a gente fala de análise sobrevida, a gente entende que a gente está falando de morte. Não necessariamente. Por quê? Porque o conceito de análise sobrevida é o quê? Tempo até o evento ocorrer. Tempo desde o início do follow-up até o evento ocorrer. Qual evento ocorrer? Somente morte? Não, qualquer evento que eu quiser avaliar. Pode ser fratura, pode ser infarto, pode ser uma hospitalização, ou pode ser até alta. Eu quero avaliar análise sobrevida do tempo entre paciente internar até ele ter alta hospitalar. Então, análise sobrevida, apesar desse nome nos induzir para pensar em morte, não. Eu posso fazer uma análise sobrevida de alta hospitalar. Tá? Então, esse aqui é o conceito, tempo até o evento ocorrer. E dentro disso, a gente acaba usando o método de Kaplan-Meier, que ele permite a gente avaliar, estimar a probabilidade de sobrevida em vários intervalos do tempo. Dentro disso, o gráfico de Kaplan-Meier, ele é um gráfico que como é que é a formatação dele? Então, ele tem dois eixos, o eixo X, que é o eixo horizontal, que vai estar sempre avaliando o tempo, pode ser tempo em horas, dias, semanas, meses, anos, e o eixo Y, que vai estar sempre avaliando um determinado desfecho, que eu tenho que ver qual que é o desfecho que ele está avaliando. Aqui, no caso, PFS, ou sobrevida livre de progressão. O gráfico de Kaplan-Meier ele tem duas formatações. Então, ele tem essa formatação que ele começa aqui em cima e as linhas vão descendo, que a chamada função sobrevida do gráfico de Kaplan-Meier, ou aquela que começa aqui embaixo, as linhas vão subindo, que é a chamada função hazard do gráfico de Kaplan-Meier. Então, vamos pegar esse exemplo, onde a gente está avaliando aqui pacientes com câncer de mama. Estamos avaliando aqui uma intervenção que é o palbociclib mais letrozol versus grupo controle com letrozol em monoterapia. Então, como é que eu vou avaliar esse gráfico? No tempo zero, 100% dos pacientes, quer num grupo, quer no outro, estavam com câncer de mama, mas não tiveram progressão de doença ou morte, que é o conceito de sobrevida livre de progressão, que é o período desde a randomização até o paciente tiver morte, de qualquer causa, ou progressão de doença. Então, o que eu avaliei aqui? No tempo zero, ninguém teve morte ou progressão de doença, mas a partir do momento do tempo que ele vai andando, o que nós observamos? Que quem estava no grupo letrozol, a linha já começa a cair muito mais rapidamente de quem estava no grupo palbociclib mais letrozol. Tá? E aqui entra uma coisa interessante quando a gente avalia o gráfico de Kaplan-Meier. Vocês estão vendo que toda queda, né, no gráfico, que acaba formando uma escadinha, vocês observam isso aqui, ó, que vai tendo quedas no gráfico, toda queda significa um evento. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Teve várias quedas nessa escadinha aqui, ó. Então, foram vários eventos que aconteceram no grupo letrozol e acabou que quem está usando palbociclib mais letrozol, a gente teve menos eventos, porque tem menos quedas nessa linha aqui. Então, quando a gente pega com 4 meses, se a gente traçar aqui uma linha, que a gente observa, cai no número 60. Então, o que significa isso aqui? Com 4 meses, 40% dos pacientes no grupo letrozol já alcançaram desfecho, ou morte, ou progressão de doença. Enquanto quem está no grupo palbociclib mais letrozol, a gente teve 5% somente de progressão de doença ou morte. Outra coisa muito importante, sempre olhar o gráfico de Kaplan-Meier, é em qual momento do tempo que as curvas se abrem. Então, a gente observa aqui que, no caso, elas já se abrem precocemente, cerca de 2 meses. E o que isso significa? Significa, muitas vezes, que é o período do tempo que o, o medicamento começa a causar efeito. Tá? Bom, e aí a gente observa que, ao longo do tempo, as curvas se separam bastante, né?
quem está no grupo letrozol acaba tendo muito mais eventos do que quem está no grupo palpociclib mais letrozol. E aqui entra também o conceito do atingimento da mediana. Então, atingimento da mediana é quando 50% dos pacientes alcançaram o desfecho. E aqui, no caso, como é sobrevida de progressão, quem teve progressão de doença ou morte. Então, no grupo aqui, letrozol, mais ou menos com 8 meses, um pouquinho menos, eles já alcançaram a mediana. Ou seja, 50% dos pacientes aqui tiveram progressão de doença ou morte. Enquanto, quando a gente vai olhar aqui no grupo que está usando palpociclib, mais letrozol, o que a gente observa? O atingimento da mediana aconteceu mais ou menos aqui com 18 meses. Então, o que isso significa? Significa que a associação de palpociclib mais letrozol aumenta em 10 meses o atingimento da sobrevida livre de progressão de doença em pacientes com câncer de mama. Bom, interessante. Mas que mais que a gente tem que olhar aqui? O hazard ratio. Então, o hazard deu 0,31 desse resultado. Significa o quê? Que o hazard é menor do que 1. E, consequentemente, o que ele está trazendo de informação? Redução de risco. Ou seja, essa associação aqui está reduzindo o risco de progressão de doença ou morte, da sobrevida livre de progressão. Então, a intervenção está reduzindo o risco. Além disso, a variação do intervalo de confiança aqui de 95% desse RADA de 0,18 a 0,53 é um intervalo de confiança estreito. E, além disso, não cruza o número 1, que é a linha da nulidade. Ou seja, eu tenho aqui um intervalo de confiança estreito, que significa que ele está me trazendo precisão estatística e confiança nesse resultado. E como não cruzou a linha do número 1, o p-valor vai ser menor do que 0,05, alcançando significância estatística. Ou seja, esse resultado aqui ele não aconteceu acaso. Ele tem correlação com o uso de palpociclib mais letrozol. E vocês podem ver aqui com P com bastante significância estatística, né? Então, P de 0,0001. Bom, e aí entra um ponto muito interessante. Como o hazard ratio é uma medida que avalia risco, se eu pegar esse hazard aqui de 0,31, o que ele significa? Se eu for multiplicar ele por 100, vai virar 31%. Significa o quê? Que quem usa palpociclib mais letrozol tem 31% de risco de progressão de doença ou morte, quando comparado a letrozol em monoterapia, que o risco a gente já viu que é muito maior. Só que a gente não quer saber qual que é o risco, a gente quer saber qual que é a redução do risco que aquela intervenção está trazendo. Então, a gente vai fazer o quê? 1 menos 0,31, que é 0,69, multiplica por 100, vira 69%. Ou seja, a associação de palpociclib mais letrozol reduz 69% o risco do paciente ter progressão de doença ou morte. Então, é isso que ele está me trazendo de informação. Bom, vamos pegar aqui também, só para a gente reforçar esse entendimento gráfico de Kaplan-Meier, comparando aqui a lectinib com crizotinib, para pacientes com câncer de pulmão. Então, mais uma vez, gráfico de Kaplan-Meier, linha horizontal, que é a linha, o eixo X, que é o eixo horizontal que avalia tempo, aqui no caso tempo em meses, e o eixo Y, que é o eixo vertical, que está variando, mais uma vez, o desfecho sobrevida livre de progressão. Então, no tempo zero, dentro desse gráfico de Kaplan-Meier, que avalia a função sobrevida, o que nós observamos? No tempo zero, todos os pacientes estão com câncer de mama, câncer de pulmão, mantiveram progressão de doença ou morte, mas a partir do momento do tempo, a gente observa o quê? Que as linhas vão caindo, e a partir do momento que essas linhas vão caindo, a gente observa já que essas quedas aqui do gráfico, formando aquela escadinha, cada vez que tem uma quedinha dessas, são eventos que estão acontecendo. Então, a gente observa que até aqui, mais ou menos, quase 6 meses, as linhas elas estão basicamente sobrepostas. Mas a partir de 6 meses, o que a gente observa? Que as linhas começam a se separar e quem estava usando aqui crizotinib começa a ter mais eventos quando comparado quem está usando aqui, no caso, o alectinib. E que, inclusive, olha que interessante, você observa aqui ó, que vários momentos a linha fica reta, não está tendo nenhum evento durante esse período aqui. Inclusive aqui, ó, esse momento aqui, ó, a linha fica muito reta, não teve nenhum evento durante esse período aqui, é um período extenso que não teve nenhum evento especificamente
quase 6 meses aqui sem eventos com o paciente que estava usando a Alectinib. Bom, vamos olhar aqui a mediana. Então, quem estava usando o crizotinib alcançou a mediana com quase 11 meses, ou seja, 50% dos pacientes tiveram progressão de doença ou morte. E quando a gente vai olhar aqui, no caso, o Alectinib, o que a gente observa? O atingimento na mediana, ela foi aqui com cerca de 35 meses. Ou seja, 35 menos 11, a gente está falando de 24 meses. Ou seja, o uso da Alectinib aumenta em quase 2 anos o tempo para atingimento da mediana de sobrevida livre de progressão quando comparado a quem usou crizotinib. Bom, interessante, mas que mais que a gente tem que olhar? O hazard ratio, que deu 0,43, ou seja, o hazard é menor do que 1, significa que o Alectinib, quando comparado a crizotinib, ele reduz o risco do paciente ter progressão de doença ou morte. Além disso, o que eu tenho que olhar? O intervalo de confiança, que aqui no caso é de 0,32 a 0,58, intervalo de confiança estreito, e consequentemente me traz muita confiança nesse resultado, porque a precisão estatística é muito boa desse hazard ratio. E como não cruzou o número 1, essa variação de 0,32 a 0,58, independente desse resultado aqui do p-valor, eu já sei que o p vai ser menor do que 0,05. A gente alcançou um p de 0,001, mostrando bastante significância estatística, um resultado que também demonstra bastante precisão estatística e um bom nível de confiança. Bom, outro fato que é interessante é que a gente sempre observa nesses gráficos de Kaplan-Meier são essas cruzes aqui, que a gente vai vendo esses riscos que vão acontecendo aqui na linha. O que é isso? São chamados dados censurados. E aqui a gente vai entrar no conceito da censura. Por que censurar os dados? É quando a gente não sabe exatamente o tempo de sobrevida. As observações são incompletas. Então, pode ser o estudo terminou e não teve evento, nesse caso aqui, ou perda de acompanhamento ou retirada do estudo. Então, quando a gente vê aqui esses xizinhos aqui dentro da linha, do gráfico de Kaplan-Meier, são os dados censurados, e principalmente aqui nesse caso, ou perda de acompanhamento ou retirada do consentimento, retirada do estudo. Então, isso aqui, e a gente observa principalmente quando você tem mais tempo de acompanhamento, é muito comum você ter bastante dados censurados, né? Risco relativo. Então, o que seria isso? O risco relativo, o próprio nome já está falando, ele avalia risco. E o risco é a probabilidade de ocorrência de um determinado desfecho. Então, é a associação entre a exposição ao fator do risco ou a uma intervenção e o desfecho, indicando quantas vezes a ocorrência do desfecho naqueles com intervenção é maior do que aqueles que não vão ter uma determinada intervenção. Então, o risco relativo, a forma de análise, é exatamente igual ao hazard ratio. E que, inclusive, algumas pessoas acham que hazard ratio e risco relativo são sinônimos. Não são, são análises diferentes. Ambas avaliam risco, só que o conceito é diferente. Daqui a pouquinho eu vou falar isso para vocês. Então, risco relativo igual a 1, sem diferença entre os grupos que é a linha da nulidade. Risco relativo menor do que 1, redução no risco, ou um fator de proteção. E o risco relativo maior do que 1 significa aumento no risco. Então, qual que é a principal diferença do risco relativo para o hazard ratio? O hazard ratio é uma medida que avalia risco, só que a gente fala que é uma medida dinâmica. Ou seja, em qualquer momento do tempo eu posso aplicar esse hazard ratio aqui, de 0,43. O risco relativo é uma medida instantânea. Eu vou definir em qual momento do tempo que eu quero avaliar risco. Então, eu posso avaliar o risco relativo com 6 meses, depois eu vou avaliar com 12 meses, que vai ser diferente dos 6, depois eu vou avaliar com 18, depois eu vou avaliar com 24, depois eu vou avaliar com 30. Ou seja, o risco relativo ele vai definir em qual momento do tempo ele vai estar avaliando o risco, enquanto o hazard não, ele avalia em qualquer momento do tempo, não um momento específico. Bom, aqui aquele gráfico onde a gente compara denosumab com o placebo,
Então, a gente observa aqui aquele 86 casos de fratura com denosumab, fratura vertebral, 264 com placebo. O risco relativo deu 0,32. E aqui, só para vocês verem como existe confusão com relação a risco relativo ou hazard ratio. Isso aqui foi um estudo publicado na própria New England. Olha o que ele botou aqui, ó. Risco relativo ou hazard ratio. Está errado isso daqui. Risco relativo é uma coisa, hazard ratio é outra. Não pode botar risco relativo ou hazard ratio. E qual que é o conceito certo? O risco relativo, o que ele quer avaliar aqui, ó, com 36 meses. Então, como ele definiu um determinado momento do tempo que ele quer avaliar, é risco relativo, não é hazard ratio. New England errou, tá? Só para você ver, isso aqui acontece nas melhores famílias, tá? Então, o hazard deu 0,32, ou seja, desculpa, o risco relativo deu 0,32, é um risco menor do que 1. Ou seja, o que ele está falando? Que quem usa denosumab teve uma redução do risco de fratura vertebral quando comparado a placebo. Só que aqui, mais uma vez, o risco relativo é uma medida de risco. Se eu for transformar em número percentual 0,32, multiplico por 100, vira 32%, significa que quem usa denosumab tem 32% de risco de fratura quando comparado a placebo, que a gente observou que o risco é muito maior. Então a gente tem que perguntar, tá, mas qual é a redução do risco que essa intervenção vai trazer? E daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas antes disso, vamos entender como é que é o cálculo do risco relativo. Então, eu vou pegar os pacientes expostos à intervenção. Então, aqui eu tenho 12 pessoas expostas à intervenção e o número de eventos no grupo intervenção, que foi um evento. Depois eu vou pegar o grupo controle, total de pessoas expostas a o grupo controle, que são 12, e o número de eventos que eu tenho no grupo controle, que são 5. Então, vou fazer uma relação entre expostos à intervenção e o grupo controle. Eu tenho aqui os pacientes expostos à intervenção 1 sobre 12, um que teve o evento sobre 12 que ficaram expostos, dá 0,08, e no grupo controle tive 5 eventos sobre 12 que ficaram expostos, dá 0,42. Então, esse risco relativo a essa relação dá 0,19. Se eu multiplicar por 100, vai ser 19% de risco relativo. Só que eu não quero olhar o risco relativo. Eu quero saber qual que é a redução do risco relativo que aquela intervenção vai estar trazendo, que é o chamado RRR. Então, a redução que aquele tratamento provoca na ocorrência de determinado desfecho. Então, aquele risco relativo do denosumab de 0,32, eu vou pegar 1 menos 0,32, que dá 0,68, multiplico por 100 e vai virar 68%. O que isso significa? Que o denosumab ele reduz em 68% o risco de fratura vertebral quando comparado a quem usa o placebo. Então, como eu tinha comentado com vocês, a análise do dado ela tem que ser feita de forma concatenada, tem que juntar várias informações. Então, isso aqui é um estudo que foi publicado na New England também, comparando dois anticoagulantes, a rivaroxabana versus a enoxaparina, com relação a desfechos de segurança. E o que ele estava avaliando aqui? Sangramento clinicamente relevante. Então, o que nós observamos aqui? Teve 111 casos no grupo rivaroxabana, 49 no grupo enoxaparina. Então, a gente já observa que existe uma diferença numérica aqui entre esses grupos. Mas o que a gente tem que observar? O dado como um todo. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Quando a gente observa, esse estudo foi um estudo grande, um estudo que envolveu quase 8.000 participantes. Além disso, o que a gente observa? O risco relativo deu 2,3. O que significa? Significa que quem usa rivaroxabana apresentou um risco de sangramento quase 2 vezes maior que quem usava enoxaparina. A variação do intervalo de confiança, ó, super estreito, 1,63 a 3,17, mostrando muita precisão nesse resultado e um nível de confiança muito alto nesse resultado. Além disso, 1,63 a 3,17 não cruza o número 1, que é a linha da nulidade. Ou seja, não anula a significância estatística. E, consequentemente, eu já sei que o p-valor vai ser menor
que 0,05, que esse aqui é o P de 0,001, demonstrando que esse resultado alcançou significância estatística. Esse resultado não aconteceu ao acaso, ele tem correlação com o uso da rivaroxabana. Então, esse estudo ele demonstrou de fato que quem usou rivaroxabana aumentou o risco de sangramento clinicamente relevante quando comparado a quem usa enoxaparina. A redução absoluta do risco também é uma outra medida que ele avalia em termos absolutos o que representa de redução do risco no grupo que sofreu intervenção de interesse em relação ao grupo controle. Então, ele vai pegar taxa de eventos nos controles menos taxa de eventos nos tratados. Então, vai pegar aqui o grupo controle, teve 5 eventos, que é usando aqueles dados que a gente avaliou do risco relativo, quando comparado aos 12 participantes que ficaram expostos ao risco, e os pacientes expostos à intervenção, tive um evento sobre os 12 que ficaram expostos à intervenção. Então, vou pegar aqui 5 sobre 12, 0,42, menos 1 sobre 2 dá 0,08, e aí a redução absoluta do risco vai ser 0,34. Se eu multiplicar por 100, dá 34%. O que é uma redução absoluta de risco de 34%? Significa que a cada 100 pacientes tratados, 34 vão se beneficiar dessa intervenção, vão ter resultados. Tá? Então, esse é o dado que ele acaba me trazendo. Bom, NNT, o que é isso? O NNT é uma medida que muitas vezes a gente não vê nos estudos, porque é uma medida que ela traz uma informação que às vezes não é uma informação que a gente acaba achando que aquilo ali de fato é uma verdade. Mas é uma medida muito interessante, que o NNT, ele fala quantos pacientes eu preciso tratar para um se beneficiar da intervenção. É um dado muitas vezes cruel, porque a gente acaba vendo que às vezes eu preciso tratar tantos pacientes para somente um se beneficiar da minha intervenção. Então, o NNT, ele é uma medida que ele avalia eficácia. Então, quanto menor o NNT, teoricamente, mais eficaz o tratamento. O NNT não tem também um número mágico, porque esse dado, até na literatura, algumas literaturas trazem que o NNT menor do que 25 já seria um dado bom, dependendo do desfecho, ou menor do que 50, mas esse número mágico, de fato, ele não existe na literatura. Então, se eu tiver, por exemplo, um NNT de 12, o que ele significa? Eu preciso tratar 12 pacientes para um se beneficiar da intervenção. Se eu tenho um NNT de 20, eu preciso tratar 20 para um se beneficiar da intervenção. Então, é uma medida que, de fato, ela é muito interessante. Então, nós médicos, por exemplo, a gente deveria saber quantos pacientes eu preciso tratar para um se beneficiar dessa intervenção, porque isso aqui me dá uma perspectiva de, né, até de valores que eu vou ter que investir, por exemplo, numa determinada intervenção. E é uma medida que acaba sendo muito utilizada, inclusive, para avaliar a tecnologia em saúde, avaliar incorporação de tecnologia em saúde. Quantos pacientes eu preciso tratar para que um se beneficie dessa intervenção? E, normalmente, eu vou definir qual que é o desfecho que eu vou estar avaliando e fazendo o cálculo do NNT. Então, o NNT, para calcular, eu vou ter que fazer a medida da redução absoluta de risco, que é outra medida que normalmente não vem nos estudos, eu vou ter que calcular. Então, por exemplo, aquele que a gente fez o cálculo do redução absoluta de risco 34, eu vou pegar 100 sobre 34, deu 2,94. Então, o NNT aqui significa o quê? Eu tenho que tratar 3 pacientes quase para um se beneficiar dessa intervenção. Então, esse aqui é um estudo que ele pegou diferentes estudos de diferentes medicamentos na área da osteoporose e calculou o NNT para fratura vertebral de cada um desses medicamentos. Tá? E aqui também já vai uma outra coisa importante. Tecnicamente, a gente não pode fazer comparações diretas entre estudos. Por quê? Porque são estudos que têm metodologia, desenho, tamanho amostral, população diferentes. Então, não é correto eu fazer comparações indiretas entre os estudos. Mas, na prática, a gente muitas vezes acaba fazendo. Tá?
Mas a gente tem que ter em mente que essas comparações, elas tecnicamente não são corretas, porque elas não estão comparando laranja com laranja, na verdade estão comparando laranja com limão. Então, muitas vezes essas comparações, elas não são algo que de fato elas são reais, né? Então, eu posso talvez estimar que um produto ou inferir que um produto pode ser melhor do que o outro através de uma comparação direta, mas não posso assumir que aquilo ali de fato é pelas diferenças metodológicas de desenho de população dos diferentes estudos. Então, o que que ele pegou aqui? O alendronato, eu tenho que tratar 15 pacientes para evitar a fratura vertebral em um paciente, com NNT de 15. Olha que interessante, o risendronato, inclusive, ó, a mesma molécula, em um estudo deu 20, outro deu 10. Sabe por quê? Ó, diferentes populações. Então, aqui está valendo uma população da América do Norte, outra região aqui da Oriente Médio. Então, só pela diferença da população, você já vê uma grande diferença do NNT da mesma molécula. Então, só para comprovar aquela hipótese que eu falei, que as comparações diretas, a gente tem que tomar muito cuidado de fazer isso daí. Tá? E aqui o denosumab, ó, 21. Eu tenho que tratar 21 pacientes para prevenir a fratura vertebral em um paciente. Então, acaba que o NNT é uma medida que muitas vezes é cruel, né? Porque a gente não sabia disso daí. Pô, tem que tratar 20 para um se beneficiar, né? Então, isso aí às vezes é meio complicado. E o NNH, que é uma outra medida, que é o Number Needed to Harm, que é uma medida que avalia risco. Então, ele avalia o quê? Quantos pacientes eu preciso tratar para um experimentar um evento adverso? Então, isso aí, por exemplo, na oncologia é super importante, porque, por exemplo, você às vezes tem eventos adversos mais graves, e aí você tem que saber, vem cá, quantos pacientes eu preciso tratar para um experimentar esse determinado evento adverso? Então, é uma medida que avalia segurança e, teoricamente, quanto maior o NNH, mais seguro é o medicamento. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma cardiotoxicidade de um medicamento que eu preciso tratar 500 para um desenvolver a cardiotoxicidade e outro eu tenho um medicamento que eu preciso tratar 100 para desenvolver uma cardiotoxicidade, o que tem um NNH de 500, teoricamente é mais seguro do que aquele que tem um NNH de 100. Então, quando a gente olha, qual que seria uma relação ideal entre NNT e NNH de um produto? E sempre lembrando, né? NNT que é avaliar eficácia e o NNH que é avaliar segurança. Então, quanto menor o NNT, teoricamente, mais eficaz é aquele medicamento, e quanto maior o NNH, mais seguro é aquele medicamento. Então, era isso que eu queria estar falando aqui com vocês. E vou chamar a doutora Carla para a gente bater um papo aqui e tirar a dúvida de vocês. E fiquem super à vontade de mandar aqui para a gente no chat. Muito obrigado. Alexandre, mais uma vez, parabéns, excelente. Você realmente consegue fazer o retrato de um estudo clínico se parecer realmente uma paisagem de compreensão, né? A gente estava conversando antes da aula sobre como é bom viver essa evolução que a gente está vivendo na oncologia, né? Vendo tudo isso que está acontecendo. E a minha impressão é que a gente está vendo também a evolução dos desenhos de ensaios clínicos, né? Você começou falando dos estudos adaptativos, e também a forma de análise estatística. Quando a gente lê um estudo da década de 90, parece que a coisa é mais simples, parece que hoje existe um certo rebuscamento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses desenhos estatísticos hierárquicos, que a gente tem visto muito aí. Não sei se você. Oncologia a gente está tendo muito, assim, são alguns endpoints primários que vão. Que a gente vai definindo a positividade ou não do estudo de acordo com essa hierarquia, né? Então, Carla, exatamente isso. Antes de tudo, obrigado aí pelo seu comentário. Mas, assim, quando a gente olha de fato, o que que a gente observa? Os estudos estão mais complexos mesmo, né, a gente está analisando. Então, assim, tem metodologias novas,
A gente consegue observar também assim que os desenhos eles vêm ficando mais complexos e mais essa complexidade, na verdade, ela traz, digamos, desenhos mais completos. Então, assim, muitas vezes a gente observa que até com a evolução, assim, a gente tem critérios de inclusão muito mais bem definidos e tudo mais, né? Então, quando a gente olha a questão da hierarquia, o que que é muito importante, isso aí é uma coisa interessante, porque dentro da hierarquia dos estudos que a gente vai avaliar os diferentes níveis de evidência, então a gente tem lá uma tradicional pirâmide da evidência que fala o seguinte, ó, a revisão sistemática é o melhor nível de evidência, né, dentro da literatura médica. Só que, assim, revisão sistemática, a gente sabe que é ame ou odeio, né? Então, assim, tem médico que adora a revisão sistemática, com meta-análise ou não, e tem outros que não gostam. O fato, sim, que a gente tem revisões sistemáticas que são muito bem desenhadas, né? São, né, dentro de metodologias muito boas, outras não são. Então, a gente não pode simplesmente botar a revisão sistemática tudo no mesmo saco e falar que é o melhor nível de evidência. Eu vou ter uma revisão sistemática que ela pode ser muito ruim, inclusive, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas depois a gente vai ter lá os ensaios clínicos randomizados com mais de 1.000 participantes, que entra no segundo nível de evidência. No terceiro, os ensaios clínicos randomizados com menos de 1.000 participantes. Depois aí a gente já vai começar a entrar nos estudos observacionais, no caso as coortes, e aí também pensando em coortes bem conduzidas, depois nos estudos de caso controle, aí depois a gente entra, né, lá pelos piores níveis de evidência, a questão lá do relato de caso ou série de casos, né, que tem muitos vieses, são estudos aí que a gente tem que olhar com muito cuidado, e por último, acaba entrando ali opinião de especialista, estudos pré-clínicos, né, estudos experimentais em ambientes laboratoriais. Então, essa hierarquia da evidência é super importante para a gente ver. Outra coisa também, Carla, que para mim é super importante, é sempre olhar o fator de impacto da revista. Então, assim, o fator de impacto, só trazendo esse conceito, quanto maior o fator de impacto, maior a relevância daquela revista no ambiente acadêmico. E no ambiente acadêmico, qualquer tipo de ambiente acadêmico, o fator de impacto não olha só a revista na área da saúde, olha a revista na área da engenharia, da economia. Então, assim, sempre buscar esse tipo de revistas, né? Então, que normalmente são revistas que são indexadas, passa por todo um crivo de avaliação com relação àquela publicação, né? Mas de uma forma geral seria isso, né? É, eu acho que em oncologia a gente também tá tentando extrair esses desfechos em subpopulações. Então, talvez esses desenhos hierárquicos também sirvam para a gente validar os conceitos. Por exemplo, a gente tem usado muito PDL1 para o uso da imunoterapia, né? E aí a gente tenta conseguir validar esses endpoints em subgrupos já de saída, né? Para não sair depois como análise de subgrupo não planejada. Sim, Isso sim. talvez ajude a validar. Sim, com certeza, né? Você consegue até fazer dentro da própria randomização, né? Você faz ali, né, uma hierarquização na hora da randomização, né? Então você consegue pegar esses subgrupos já dentro de uma metodologia de randomização, tá? Porque é o que você Alexandre, outra. falou, porque você falou, quando você joga, por exemplo, essas análises para uma análise pós-hoc, né, você perde muito, né, digamos, a qualidade daquela análise, né? Então, às vezes, do ponto de vista de nível de evidência, cai bastante, né? É. Uma coisa que a gente aprende lá no comecinho, olhando para a curva de Kaplan-Meier, é assim, ó, se ela cruza, ela não está boa. Se algum ponto ela cruza, ela não está boa. Fica difícil da gente inferir Uhum. a validade dela, né? E aí tem a coisa de usar hazard proporcional, enfim. Como que é isso, assim, mastigando um pouco? Aquela cruza de Kaplan-Meier, você mostrou curvas lindas, né? Sim, que separavam desde o início, mas nem sempre é tão bonitinha assim. E ela vem, às vezes só separa lá no final, às vezes cruza e inverte. Como é que é essa interpretação de quando a curva não sai como a gente quer?
digamos Então, assim. bom ponto, Carla. Assim, quando tem aquele cruzamento, a gente já fica meio desconfiado, né? É, Quando ela cruza, depois ela vai para cima e tal, foi uma das coisas super importantes que eu vejo é a questão até dos dados censurados, tá? Porque assim, aí esses dados censurados, você olhar, por exemplo, em cada braço, por exemplo, se tem algum que está tendo mais censura, né, do dado, que isso aí pode intervir, por exemplo, nesse cruzamento, tá? Então, assim, eu olhando outros gráficos que eu já vi, assim, eu vejo muito essa questão do impacto que a censura pode trazer, tá? Porque essa censura do dado não quer dizer que aquele paciente ele não vai ser avaliado, por exemplo, do ponto de vista de eficácia. Porque o que que a gente acaba usando? Aquela metodologia, por exemplo, do intention to treat, né? Que você quer avaliar a intenção de tratar. Então, aquele paciente que é dado censurado, eu vou capturar ele dentro da análise de intention to treat, que eu vou pegar o tal do last observation carried forward. Vou pegar a última observação que eu tive daquele paciente, que, por exemplo, ele retirou consentimento, abandonou o estudo e vou avaliar ele ali, tá? Mas assim, eu também, tá, Carla? Quando eu olho esses cruzamentos, vai para lá, vai para cá, eu falo, opa, e aí eu tento olhar um pouquinho mais no detalhe ali. Mas no final do dia, o que conta é o hazard ratio, tá? Porque o hazard, como eu falei, é uma medida de risco, ela é uma medida que eu consigo, que ela é dinâmica, então eu consigo utilizar ela em qualquer momento do tempo, então ele acaba funcionando muito bem, independente se teve esse cruzamento ou não, né? Mas uma outra coisa que eu acho importante, que você comentou, é a partir de qual momento do tempo que as curvas se abrem, né? Porque isso daqui é uma coisa que, vou ter quanto tempo que eu vou precisar manter esse paciente em tratamento para a gente começar a observar algum tipo de efeito, né? Então, e até a própria a interpretação de, por exemplo, sobrevida mediana, dependendo da hora que que as curvas se cruzam, a gente talvez tenha dados divergentes. Você tem um hazard bom, mas a mediana não é boa. Então, olhar isso como um todo, sim, precisa olhar como um todo, né? tem que Assim, olhar como um todo, é, tem que olhar como um todo, né? Então, assim, o que que a gente tem visto, né, Carla, até nessa questão de toda essa evolução que vocês estão vivendo é, na oncologia, graças à ciência, é que tem determinadas intervenções que você não tem atingimento da mediana, né? é. Então, você tem um tal do NR lá, que é o not reached, né, que é o não alcançou a mediana, né? É. Mudando agora um pouquinho de assunto, você comentou aí do NNT, eu acho que esse é mais um comentário. Nessa mesma linha, a gente já criou alguns outros conceitos, por exemplo, o NNR, número necessário para rastrear. A gente está aí no Outubro Rosa, né? E a gente fala muito no NNR da mamografia, que, por exemplo, é diferente se a gente considera a partir dos 40 anos, a partir dos 50 anos, né? Uhum. E aí compara, por exemplo, qual é o NNR da colonoscopia versus a mamografia versus a tomografia de baixa dose de pulmão. Enfim, são conceitos que acabam nascendo desse conceito essencial, que é isso aí que você mostrou. Seria quantos exames eu preciso fazer para identificar um paciente, né? Exatamente, exatamente. E que é Uhum. bem útil para a gente vislumbrar, em termos populacionais, o quanto aquele pode impactar, né? Sim, com certeza. Tem uma Então, pergunta aqui de Lucas, brother, parabenizando você pela aula, né? O tamanho da amostra sempre é indiretamente ou diretamente, Lucas, proporcional ao intervalo de confiança? sim. Sempre quando a gente olha principalmente ali no gráfico de Kaplan-Meier, no gráfico de Forest Plot, quando a gente olha o gráfico de meta-análise, onde você vai ter ali aquele tamanho do quadrado que está relacionado ao peso do estudo na meta-análise, e esse peso do estudo está principalmente ligado ao tamanho da amostra. Então, quanto maior for o quadrado, maior é a amostra que eu tenho, e aí a variação do intervalo de confiança vai ser inversamente proporcional ao tamanho do quadrado. Quanto maior o quadrado, menor vai ser o intervalo de confiança,
E por quê? Porque quanto maior a amostra, você acaba trazendo, inclusive, um maior nível de confiança naquele resultado. E quanto menor for o quadrado, que é a menor amostra, maior vai ser a variação do intervalo de confiança, né? Então, isso aí, todos esses gráficos, você pode bater o olho, olha os quadrados, vocês vão ver que eles vão ter exatamente essa correlação inversa, tá? Excelente, excelente. Alexandre, eu acho que a gente está chegando ao final. Em nome do Goni, eu quero agradecer a Pfizer pelo apoio para esse evento, agradecer aos participantes. Eu acho que essa aula vai ficar gravada, depois o pessoal do Goni vai dizer para a gente como é que a gente acha. E agradecer de novo a você, Alexandre, pela tua apresentação. Foi muito boa, muito esclarecedora e didática. Acho que Tá. é isso, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Carla, muito obrigado a todos aí do Grupo Goni, mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês, e muito obrigado também à Pfizer por estar proporcionando esse momento aqui para nós, tá? Então, até a próxima aí, a gente se vê em breve. Muito obrigado, Tchau, hein? Boa tchau. noite. Tchau.